Retatrutida, o peptídeo novo que veio para revolucionar tanto o mercado fitness quanto a vida das pessoas. Então, eu decidi testar, fazer o meu relato de caso para você ver como que funciona, o que que isso traz de benefício, se tem risco, qual que é o efeito colateral. E eu vou fazer o meu protocolo justamente dentro das coisas que eu estudei, dentro das coisas que eu aprendi, para saber se realmente isso daqui faz tudo o que promete. Então esse vídeo não se trata de você aprender sobre o retatrutida, não vou te dar uma aula de bioquímica aqui para não ficar chato. Então é tudo isso que eu vou abordar nesse vídeo aqui com vocês. Importante dizer quais são os parâmetros, o que eu vou mensurar durante o vídeo. Então eu iniciei a dieta há uma semana atrás. Com esse tempo, meu corpo já se acostumou a fazer uma dieta em déficit calórico. Ou seja, eu já estou começando a sentir um pouco de fome. E o que eu quero com isso utilizando o remédio? Eu quero saber se o remédio faz a primeira coisa que realmente falam que ele faz, que é tirar a fome. Então, durante uma preparação, todo atleta de fisiculturismo, ele passa por uma restrição calórica, obviamente, e você se vê às vezes com muita fome, com aquela vontade exacerbada de comer doce, enfim, qualquer coisa. E essa é uma das promessas do remédio, que corta essa vontade absurda de você querer comer doce, de você querer comer o que tem dentro da geladeira. Então eu resolvi começar minha dieta antes, para justamente já deixar o meu corpo nesse ponto e eu entender se desde a primeira dose já funciona nesse sentido, tá? Então o primeiro ponto é esse. O meu objetivo aqui é, até dezembro, competir de novo e dentro dessa estratégia não passar fome. Então fazer a preparação inteira sem fome e obviamente colher os efeitos lipolíticos, né? Os efeitos de queima de gordura mais acelerada, principalmente visceral, da substância. Então eu vou relatar se isso de fato acontece para você. Eu fiz exames de sangue, então eu peguei todos os meus marcadores sanguíneos antes, há uma semana atrás, e vou fazer um parâmetro daqui 8 semanas de novo, e a gente vai ver o que que melhora, se alguma coisa piora, para entender o que que isso faz dentro do nosso corpo na parte de saúde. Perfil lipídico, perfil renal, se tem alguma alteração aí da glicemia, que também é um dos pontos da medicação, e ver como tudo isso se desenrola aí ao longo do tempo. Então eu vou seguir uma dieta de 500 a 700 calorias de déficit diário. Eu vou colocar para vocês depois aqui qual dieta eu vou fazer durante esse período. A dosagem, eu vou fazer uma dosagem completamente conservadora. A dosagem inicial que a maioria das pessoas estão utilizando é de 1,5 miligrama por semana. E isso você estende aí ao longo do tratamento, aumentando a dose. Mais uma vez, como o meu objetivo não é perder peso, eu não sou obeso, eu não preciso perder peso, e eu tenho uma competição daqui 12 semanas, eu vou fracionar ainda mais essa dose para ver se com o mínimo da dosagem você já consegue ter algum tipo de benefício. Lembrando que tanto peptídeo como hormônio ou qualquer outra coisa, o que traz o benefício ou o malefício é justamente a dose. Então, se a gente tem a possibilidade de trabalhar com essa medicação com uma dose extremamente baixa e ainda colher os frutos, é ótimo. E é isso que eu vou fazer dentro desse relato de caso para você. Então, eu vou começar com uma dose de 0,5 miligrama por semana durante as 2 primeiras semanas. Depois, vou aumentar para 1 miligrama por semana, mais 8 semanas. Então, essa vai ser a dosagem que eu vou utilizar. Eu não vou aumentar mais do que isso, justamente por tudo que eu já comentei agora há pouco. Então agora vamos conferir o meu shape, conferir o peso que eu estou e o pós-administração. Depois desse corte, eu já vou ter administrado a primeira dose e já vou fazer a minha primeira refeição depois do cardio. Bom, primeira refeição feita, são 8h30 da manhã. Eu administrei a primeira dose por volta das 6h20. Fiz a minha primeira refeição, obviamente eu não vou mudar minha dieta agora, né? Então nessa minha primeira refeição aqui foi 40 gramas de whey concentrado, 150 gramas de mamão e uma banana, aproximadamente 100 gramas. Relato nesse início aqui de manhã, geralmente depois do cardio, entre fazer as coisas rotineiras, tomar banho e tal, eu já começava a ficar com muita fome.
Hoje pode ser um efeito placebo ou não, mas eu não senti fome nesse período. E agora às 8h30 da manhã que eu fui fazer minha primeira refeição, não tô enjoado, não tive náusea durante esse período, foi tranquilo. E também não tô com fome. E geralmente o pior momento de fome para mim ao longo do dia é justamente entre o café da manhã e o almoço. Então vamos ver como que eu vou ficar durante esse período. Mas basicamente agora o que eu notei de diferença do começo da manhã até agora foi que aquele período pós-cardio em jejum que eu tinha já um começo, um princípio de fome, hoje eu já não tive. Então vamos ver ao longo desse primeiro dia aí como é que vai ser. Tô indo para casa agora fazer a minha refeição do almoço. Agora são 1h10 e eu não estou com fome. Aquela sensação de fome mesmo que eu tenho entre o período da manhã e o período do almoço, eu não tô tendo agora. Então, apesar de ter administrado a medicação hoje também, tô impressionado. Não estou com fome. Vou comer agora. Vou falar para vocês se eu comi forçando a comida ou não. Mas a princípio, não tô com fome. Para mim já é o que eu esperava e é o que eu tô buscando com esse ciclo novo. E agora minha refeição, comi 150 gramas de frango, que é o que eu já vinha comendo. Comi 300 gramas de batata. Foi meio difícil para comer. Não foi fácil porque eu não tava com fome, talvez. Então não fui naquele ímpeto louco de acabar logo com o prato. Demorei mais tempo, mastiguei melhor a comida. Então eu creio que isso também até ajuda um pouco na saciedade. E eu terminei de comer sem fome, como também já vinha acontecido nos outros dias. Então eu tenho mais 2 refeições para fazer, vou fazer mais uma no meio da tarde. E eu vou relatando aqui ao longo do dia até chegar no final e eu ter um parecer sobre o primeiro dia do uso da Retratotina. Bom, então vamos agora falar sobre os efeitos que eu tive até agora. Eu comecei a administrar a dose no sábado, hoje é segunda-feira. Eu preferi deixar para segunda-feira porque no sábado, qualquer tipo de resultado diferente eu poderia colocar única e exclusivamente no efeito do remédio. Então eu esperei passar o domingo, o dia inteiro e hoje segunda-feira para de fato mostrar para você qual que é o meu relato durante esses dias. Então no sábado à noite, durante todo o domingo e hoje segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo, eu permaneço sem fome. Estou fazendo todas as minhas refeições da dieta normalmente. Isso não está me impedindo de comer. Então um dos efeitos que algumas outras substâncias davam, como enjoo, náusea, falta de apetite, todos esses efeitos eu não tive, tá? Então eu estou fazendo as minhas refeições de forma normal, porém em nenhuma delas eu senti fome. De domingo para hoje eu fiz 14 horas de jejum entre minha última refeição e a primeira de hoje. Lembrando que eu já fiz o cardio e o treino em jejum também, e eu também fiquei sem fome durante esse período. Então, a princípio, como eu falei anteriormente, a minha busca de resultado, um dos principais pontos era justamente não ficar com aquela vontade louca de comer doce, não passar fome, e de fato esses 3 primeiros dias estou completamente sem fome. Outro ponto que me chamou a atenção é a sede. Eu fico com bastante sede durante todo o dia. Então você tem a sensação de boca seca o tempo todo. Mas fora isso, sem nenhuma outra reação. Então vou deixar rolando minhas fotos de como tá o meu shape atualmente. Eu tirei as fotos no sábado, antes de iniciar o protocolo. Vou colocar aqui também a dieta que eu tô fazendo. Então no café da manhã eu tô comendo 50 gramas de aveia com 40 gramas de whey, uma banana, 150 gramas de mamão, 2 ovos inteiros. Depois eu faço mais 3 refeições de 200 gramas de arroz com 200 gramas de frango. Simples, básico, justamente para ver nesse déficit calórico como que vai reagir o meu corpo aí nessas próximas semanas. Meu protocolo hormonal, o que eu estou usando de hormônio? Apenas 500 miligramas de testosterona na semana. Eu não vou aumentar, eu não vou diminuir, também não vou acrescentar nenhuma outra substância, justamente para nesses primeiros 15 dias a gente ter uma ideia real do que o remédio pode fazer, do que o peptídeo em si age como resultado no meu corpo, certo?
Então, fica aqui esse primeiro relato. Deixa aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar e também compartilhar para chegar para as mais pessoas, que eu tenho certeza que muita gente está curiosa em saber os efeitos da retratrutida aí para fins estéticos e propriamente dito para atleta, para competição. Será que agora a gente vai conseguir se preparar sem ter aquela fome absurda, sem vontade de doce? Então, fica comigo até o final dessa série documental que você vai saber tudo sobre a retratrutida. Te vejo no próximo vídeo.